A paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a você, meu dileto e querido irmão. Estamos, nesse instante, iniciando mais uma das nossas comunicações. E nessa comunicação, como você já tem percebido, eu sou um pregador independente. Eu não tenho independência, não tenho amarradio com nenhuma dessas denominações que você está ou que você conhece. Nenhuma. Não sou assembleano, não sou batista, não sou presbiteriano, não congrego entre eles, não. Sou um homem chamado por Deus com independência total, com a coragem de um reformador, de um indivíduo que contraria todas essas doutrinas que estão mentindo, que estão enganando, que estão levando a sua membresia a certos ensinamentos que não têm nada a ver com a palavra de Deus, principalmente as igrejas neopentecostais. Quais são igrejas neopentecostais? Todas essas igrejas que ganharam vulto no Brasil e no mundo, porque foram para a televisão um modo infalível de comunicação, em que as pessoas crescem do dia para a noite anunciando os seus ensinamentos, anunciando as suas mercadorias. Do dia para a noite, a televisão explode no mundo inteiro. É diferente de você saindo falando de casa em casa, ou de pessoa para pessoa, ou numa praça, ou numa igreja que eu digo um templo, em qualquer lugar de uma grande ou pequena cidade. Até você tornar-se uma pessoa conhecida, ou a sua igreja se tornar-se conhecida, se passaram-se muitos anos. Então, esses homens da televisão, que são neopentecostais, que para chegar a tanto não tiveram escrúpulo em aplicar todos os meios e formas de arrancar dinheiro das pessoas, como, por exemplo, ensinando o dízimo duplo, ensinando ofertas alçadas, ofertas especiais, colocando números para que você contribua, números altíssimos. Há pouco tempo morreu um cidadão aí no mundo, ele era um pregador do mundo, morreu com 90 e tantos anos, e ainda pregando dinheiro, ainda falando de dinheiro, grandes vultos de dinheiro. Mas para que uma pessoa desta idade, já no ocaso da vida, já sabendo que poucos dias restam, ainda vai falar em dinheiro? Que ganância é esta? É o que Paulo disse: o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Então eu preciso de dinheiro, você precisa de dinheiro, a igreja, seja ela qual for, precisa de dinheiro para manter os seus programas, programa que eu digo, programa interno. Ela não é obrigada a mentir para o povo para arrumar dinheiro para comprar televisão, ou para pagar programa de televisão, coisa altíssima, escravizando a membresia, escravizando os incautos, ingênuos, arrancando dinheiro, mentindo, dizendo que Deus mandou dar televisão, mandou dar carro, mandou dar casa, para poder pegar em grande soma de dinheiro. Isso tudo é da igreja nova, da igreja neopentecostal, desses pregadores inescrupulosos que não têm temor a Deus e ficam mentindo para o povo e sequer prepara você, meu dileto ouvinte, meu dileto irmão, para o dia da volta de Jesus. Você já pensou no dia da volta de Jesus? Quando ele voltar, você acha que vai acontecer o que com você? Primeiramente, você tem que estar na palavra. Você tem que pertencer à igreja dos primogênitos. Deixa eu ler aqui para você, já que você não sabe o que é. Nunca nem ouviu falar. Você nunca ouviu falar, porque eles não falam. Para eles não interessam falar. Hebreus 12, ó. Vou ler para você aqui, ó. Hebreus 12. Hebreus 12, no versículo 23. A universal assembleia dos primogênitos, que estão inscritos, não escritos, inscritos nos céus, e é Deus o juiz de todos, e ao Espírito dos justos aperfeiçoados.
Está vendo? A universal, a igreja dos primogênitos, que estão escritos no céu. Os primogênitos estão escritos no céu. Mas por quê? Porque eles são aqueles. Os primogênitos são aqueles da primeira igreja. Não são esses da igreja adulterada, que a partir do ano 100 ou do primeiro século, a igreja que era dos primogênitos passou a ser adulterada, porque homens amantes de si mesmo. Paulo já dizia: temo por vós, porque depois da minha partida entrarão no meio de vós homens cruéis, que não perdoarão o rebanho. Você acha que um indivíduo desse aí, que ensina doutrinas, que não tem fundamento nas escrituras, que pede grandes somas de dinheiro para manter os seus programas e a sua vaidade pessoal, dizer assim: eu sou o maior de todos, que luta para fazer o maior templo, você acha que esse indivíduo, ele tem amor em você? Ele é cruel. Paulo falou sobre eles: entrarão no meio de vós homens cruéis, que não perdoarão o rebanho. O seu dinheiro, não é só a oferta que você dá, é muito mais que você dá, porque eles pedem de uma tal maneira que é um apelo, é uma gritaria para que você doe seu dinheiro, doe a sua casa, e ainda mentem e diz que você vai ganhar 2. Você dê a sua casa que Deus vai te dar 2. Por que você não fala para ele: então você me dá uma casa, pede para Deus me dar as 2 casas e eu dou uma para a igreja? Por que você não faz isso? Porque você é incauto, você é ingênuo, você deixa ser enganado por esses mentirosos que estão oferecendo curas, milagres inexistentes, que não pode ter o aval da palavra, porque Deus é responsável por aquilo. Jesus só pode se responsabilizar por aquilo que ele fala. Se ele não mandou e alguém ou tentar fazer alguma coisa, isso é por conta dele. O Senhor Jesus não está nesta palavra dele, porque ele não representa sequer a ordenança de Jesus, porque ele é um impostor. Ele não é um obreiro consagrado, ungido pelo Espírito Santo e que prega a verdade. Ele prega a mentira. A unção dele, se é que teve unção, foi dos homens. Tem deles aí que se nomeou, se autonomeou. Ninguém nunca consagrou ele. Outra igreja nunca consagrou. Ele é nomeado por si mesmo. Chegou e disse: eu sou pastor, eu sou apóstolo. Então ele tirou esse apóstolo. Isso aí, infelizmente você não sabe, mas eu sei. Ele colocou esse nome para dizer que ele era como Pedro, que ele é como Paulo, como qualquer um outro apóstolo que já houve. Mas nem perto passa da santidade, do amor, da dedicação, da sinceridade daqueles homens perante Deus, do respeito que eles tinham em aplicar a palavra de Deus sem mentira, sem engano, sem tapiação. Os de hoje não são assim. Fazem tudo para arrumarem grandes somas de dinheiro, pois são amantes de si mesmo. E eu quero falar, como você está percebendo, eu não pertenço a nenhuma delas. Porque em todas elas tem uma coisinha de Jesus. Alguma coisa que eles ensinam pertence mesmo à palavra. E a maioria não tem nada a ver com a palavra. Batismo de criança. Batismo em nome da Trindade. Ceia com pão de padaria. Onde é que tem isso? Não tem. Não é da palavra. A palavra de Deus ensina que o pão tem que ser pão asmo. Então eu vou colocar para você aqui nesta noite as doutrinas. Por que eu digo que nós estamos buscando a volta para a palavra original? Vamos começar com Efésios. Não, vamos para Efésios 2:20. Livro de aos Efésios 2:20. Vamos ler aqui. Eu vou ler para você saber. Por que nós falamos que nós somos reformadores? Vou ensinar agora, vou ler para você ouvir aqui agora. Efésios, capítulo 2, versículo 20. Diz assim, ó. Que esta igreja, para ser a igreja de Cristo, elas têm que estar, guarde aí, você aí, ou abre a Bíblia aí, edificadas, os crentes, os salvos, estão edificados sobre o fundamento dos apóstolos, fundamento da palavra e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então, a igreja fundamentada
nos ensinamentos, edificada nos ensinamentos dos apóstolos. Eu não posso inventar uma igreja. Eu não posso criar uma nova doutrina. Não. O que eu for ensinar para a membresia que estiver agregada ao meu pastoreio tem que ser com fundamento na Bíblia. Eu tenho que ensinar o que a palavra mandou ensinar. Eu não posso, por mais que eu tivesse, eu não tenho, mas por mais que eu fosse dirigente de um templo bonito, grande, suntuoso, com riquezas aparentes, riquezas que eu digo materiais, eu não podia criar uma nova doutrina, ensinar para o povo que aquilo é de Deus, porque o que estiver fora da palavra é do demônio, é de Satanás, é do mundo. Deus não aprova. Toda doutrina que estiver fora da palavra, todo ensinamento que você for lá, por exemplo, na sua igreja tem sal ungido, sal que eles colocam no corredor, não tem? Sal grosso. Pergunta para eles, cadê o fundamento da Bíblia? Não tem. A fogueira santa, pergunta para eles se tem fogueira santa na Bíblia. Não tem. E tantas outras coisas, e são coisas externas. E se for falar de batismo, pergunta para eles, como é que eu fui batizado? É o batismo dos apóstolos? Eles vão dizer, não, o nosso batismo é diferente do batismo dos apóstolos, e vale. É diferente isso aí, vale para Deus? Claro que não vale. Se Deus nomeou os apóstolos, olhe para mim, meu amado. Se Deus nomeou os apóstolos, deu-lhes autoridade para que eles fundassem a igreja, criassem a igreja, doutrinassem a igreja, que era a igreja dos primogênitos, a igreja primitiva. E esses homens não tinham autoridade para doutrinar. E hoje vem aí um indivíduo qualquer, um calça curta qualquer, e vem ensinar para você um novo batismo, ou com uma interpretação errônea do batismo que está na palavra de Deus. Como é que você vai acreditar num homem desse? Bom, você quem sabe, se você quiser sendo enganado, continuar sendo enganado, o problema é todo seu. Mas diz a palavra, cada um é responsável por si mesmo diante de Deus. Então, eu estou ensinando para você que você siga a palavra e não siga de maneira alguma ensinamentos que não podem ser comprovados pela palavra. Porque eu estou buscando inspiração na palavra, porque é lá que estão os apóstolos, os primeiros, que estão inclusive escritos por Deus nos céus, os nomes deles, dos 12 apóstolos, eram 13, mas 12, um deles não está escrito no céu, mas era apóstolo também, pode ser o apóstolo São Paulo, ou um outro, que não tinha o nome escrito ali, mas é 12, que ele consagrou 12, Paulo disse que foi consagrado por ele, tá, tudo bem, mas teve um outro que foi consagrado pelos apóstolos e não diretamente pela mão de Jesus. Esse um foi para ficar no lugar de Judas, aí dão 13, tirando Judas fora deu 13, mas tem 12 escritos nos céus, o nome desses 12 apóstolos. Se você quiser eu dou o nome para você, o livro de Apocalipse está lá, você pode ler, que está lá escrito, que eles estão escritos. E os de hoje? Não, eles colocaram esse nome neles mesmo, esse adjetivo maravilhoso de apóstolo, porque eles quiseram se igualar aos 12 apóstolos criados, ungidos por Jesus, que receberam a imposição das suas mãos. Um deles se perdeu, mas recebeu a imposição das mãos de Cristo. E o outro dos apóstolos. E Paulo, nenhum apóstolo já existente consagrou Paulo. Ele disse que Jesus mesmo tinha chamado, nomeado ou consagrado como apóstolo. E ele tornou-se o mais suntuoso dentre os apóstolos, pois foi responsável por tantas cartas, com tanta autoridade, e morreu por causa do nome de Jesus. Então, eu estou dizendo para você que a igreja ela tem que ser, está aqui, ó, Efésios 2:20, edificados. Como é que você edificou sua igreja, pastor que está me ouvindo? Eu era da Assembleia e criei uma igual à Assembleia de Deus. Eu era da Batista, criei outra igual à Batista mesmo. E assim sucessivamente. Não, a igreja não tem que ser igual à Assembleia. Ela tem que ser fundamentada, tem que ter o fundamento nos ensinamentos dos apóstolos. E quais eram os ensinamentos dos apóstolos? Ao longo do tempo, você vai me ouvir. Mas o primeiro deles, como eles batizaram? Olha lá, eu disse para você olhar lá. Atos 2, versículo 38. Atos
8, 16, versículo 16. Atos 10, versículo 48. Atos 19, 5 e 6. Então, começando pelo batismo, se tem que ser o fundamento dos apóstolos, você observa lá como é que eles fizeram na hora de chegar com o candidato ao batismo. Levaram-no e o batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo. Não é no nome da chamada Trindade, que sequer existe. Isso é um Deus de 3 cabeças. Isso, se fosse configurado de jeito, Deus seria um monstro de 3 cabeças. Não é isso. Jesus é Deus. Eu vou ler para você onde diz que Ele é Deus. Ele mesmo disse, eu e o Pai somos um. Então, se Ele disse isso com essa autoridade, como é que você vai desmentir uma verdade de Cristo? Eu e o Pai somos um. E por que os judeus o mataram? Você sabe por quê? Porque Ele disse que Ele era Deus. E os judeus falaram, você é Deus? Você é um paroleiro, você é um mentiroso, você é um enganador. Você não é Deus, o nosso Deus não está aqui, o nosso Deus está no céu. Ninguém vê Deus, Ele é invisível. E era verdade. Só que Deus estava na pessoa de Cristo, o Espírito de Deus estava naquele corpo chamado Jesus. Aquele corpo que esteve na terra era o corpo de Deus. Foi ali que Deus foi visto. Por isso diz Paulo que Deus derramou o seu próprio sangue no capítulo 20, versículo 28 do livro de Atos. Deus derramou o seu sangue. Porque o sangue de Deus, que não tem sangue, Deus é Espírito, estava na pessoa de Jesus. E de onde veio Jesus? Disso eu tinha um pregador da Assembleia de Deus, que ele nasceu de Raabe, da família de Raabe. Raabe, você sabe, era aquela prostituta que, quando Jericó foi destruída, ela escondeu aqueles 3 espias de Deus. E mais tarde ela se casou dentro de uma família que seria membro de Israel. E essa família era da tribo de Judá, mais tarde. E Jesus nasceu da tribo de Judá, mas Jesus não nasceu do homem. Ele não tinha nada com Raabe, pregador da Assembleia de Deus. Ele não tinha nada com isso. Jesus não era humano, assim, porque foi criado, ele era humano, humanizou-se. Mas não é que ele nasceu do homem. Não houve o encontro do esperma com o óvulo da mulher. Não houve. Não houve esse encontro. O Espírito Santo colocou aquela semente, que era Cristo, no ventre da mulher chamada Maria. E de onde ele veio? Ele veio do céu, está escrito, o pão que desceu do céu. João 6, 23. Eu sou o pão que desceu do céu. Como é que ele desceu? Colocado pelo Espírito no ventre de Maria. Aquele pão era o corpo de Deus. Deus não é trindade, Deus é único. Vamos abrir a palavra no livro de Deuteronômio, capítulo 6. Vê comigo lá, abre lá você aí. Deuteronômio, capítulo 6. Sua Bíblia deve ter Deuteronômio. Você está com o ensinamento torto, mas sua Bíblia deve ter Deuteronômio. Vê aí. Olha o que foi que Deus falou, 6:4. Ouve, ó Israel, ou ouve Israel, o Senhor nosso Deus, dizendo quem estava dizendo a Abraão, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Presta atenção, dileto irmão, que o Espírito Santo está falando com você nesta noite a respeito da unicidade de Deus. Deus é único, está aqui na palavra. O que você quer mais? A Trindade foi criada no ano 325. Nunca disseram isso para você porque eles não têm esse conhecimento. 325, lá distante, logo no começo do 3º século da igreja, 4º século. Foi criada ali. Quem foi que fundou a Trindade? Aquele concílio de Nicéia, os pastores da época, os padres que não eram padres ainda, mas já estavam criando a Igreja Católica, e principalmente sobre o aval de Constantino, imperador romano, e que era inclusive analfabeto. Foi a égide de Constantino que criou-se a nova igreja, e essa nova igreja, através dos muitos pregadores da época, criaram a doutrina chamada doutrina da Trindade. Mas aqui você acabou de ouvir, olha, ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor.
Está aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 6 e versículo 4. Há muitas passagens que eu poderia dizer para você na noite de hoje, mas por enquanto eu vou falando, não posso falar tudo numa noite só, que não dá. Lê também aí Deuteronômio 5, 7, para você ver o que diz. 5, 7. Olha, não terás outros deuses diante de mim. 5, 7, não terás outros deuses diante de mim. Mas a igreja dos ídolos, que você conhece, ela tem muitos deuses. Por exemplo, agora, recentemente, acho que ontem, foi feita uma festa no Brasil inteiro para a Aparecida, chamada Nossa Senhora Aparecida, que para eles é a mãe de Jesus, que para eles ressuscitou e está no céu, e que é a padroeira do Brasil. Lê do engano. O padroeiro do Brasil e do mundo, não do Brasil, do mundo, é Jesus. Pois está escrito na palavra de Deus que ele veio para salvar todo o mundo. João 3,16. A morte de Jesus foi para salvar o mundo todo. Então ele é padroeiro, se é que pode usar essa palavra. Eu não uso essa expressão porque é uma expressão que está voltada ao catolicismo, à falsa igreja. Mas se assim fosse, eu poderia dizer, padroeiro é aquele que protege. Você acha que o Brasil está sendo os pregadores? Diz aí. O Brasil é de Jesus. Mentira, o Brasil é do diabo. O mundo inteiro está escrito, eu estou dizendo o que a Bíblia diz. O mundo jaz em quem? Você que está me ouvindo. Está em Jesus o mundo ou está no diabo? A Bíblia é quem diz, o mundo jaz no maligno. O mundo e o Brasil faz parte desse globo que nós habitamos. Então ele jaz no maligno. Por isso que você vê mentira, roubarelha, morte, escândalo de todas as maneiras, o pecado reinando, porque o mundo está no maligno. E você individualmente é que deve fugir desse mundo, salvar a sua vida. Mas é uma salvação individual. Não é coletivo. O Brasil no coletivo pertence ao diabo. Como a Rússia, como a China, Estados Unidos, qualquer outra nação do mundo, está na mão do maligno por causa do pecado. Mas você que está me ouvindo pode individualmente ser salvo por Jesus. Por isso, a nossa pátria não é essa pátria corrupta e mentirosa. A nossa pátria é a pátria espiritual. Nós somos cidadãos do céu e não cidadãos da terra. Aqui nós estamos aqui porque nascemos aqui, mas não somos daqui. Nós não estamos comprazendo-nos com as riquezas deste mundo. Não estamos se corrompendo pela grandeza, pelo orgulho de ser grande deste mundo. Não, nós não estamos assim. Nós estamos procurando em Jesus a salvação eterna das nossas vidas. Então, por isso, meu querido irmão, é que eu li nesta noite que não há trindade. E Jesus, através do livro de Isaías, no capítulo 9, versículo 6, se você quiser ler, você vai ler lá, o que foi que ele disse em Isaías, capítulo 9, versículo 6. Eu vou ler só isso aqui, para que você entenda a respeito da unicidade. Isaías 6, 9. Vou ler para você, tá? A palavra de Deus é maravilhosa e nós devemos segui-la. 6, 9. Diz assim. Diz aí 9, 6. Eu inverti aqui. 9, 6. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu. Presta atenção na leitura. Porque um menino nos nasceu. Um filho se nos deu, e o principado estava sobre ele, sobre os seus ombros, e seu nome será Maravilhoso. Olha, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Quem era esse menino? Você sabe, não sabe que era Jesus? Ou não sabe, não lhe ensinaram isso? E ele era o Pai da eternidade, então você percebe que Jesus é eterno. Ele não é uma terceira pessoa, ele é Deus, Príncipe da Paz, Deus forte. Ele nasceu porque foi colocado ali no ventre de Maria pela obra do Espírito de Deus, para que aquele corpo, em cujo corpo Deus habitou, aquele corpo era Jesus, mas Deus estava nele. Por isso ele diz, eu e o Pai somos um, não somos dois. Eu e o Pai somos um.
Você imagine um judeu ouvindo um judeu que era unicista, assim como eu sou, ouvindo uma expressão dessa, e não tendo a revelação de que aquele homem queimado pelo sol da Palestina, andando com aqueles discípulos sem ter um lugar de repousar a sua cabeça, ele mesmo disse, todos têm, as raposas têm seus covis, as moradas dos homens também têm, mas o filho do homem, que era o filho de Deus, ele era filho, na verdade, que ele nasceu, aquele corpo era o corpo de Deus, ele nasceu na terra, mas não era filho da terra. Maria foi simplesmente uma pessoa que recebeu no ventre dela, ele cresceu no ventre de Maria, mas não foi formado como eu e você. Chama-se anfimixia, que é o encontro do óvulo com o esperma. E isso em Jesus não aconteceu, porque o Espírito de Deus não trata de esperma. E Maria tinha óvulo, na verdade, porque ela teve filhos depois, mas não naquele instante. Naquele instante ele foi colocado no ventre de Maria e ali cresceu. Se amamentou de Maria, evidentemente, e cresceu como qualquer outra criança, mas ele não era dessa terra. Ele pertencia a quem? Está aqui, ó. Nos nasceu e o principado, ou seja, o poder total estava sobre ele, sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso. O nome de Jesus é maravilhoso ou não é? É maravilhoso. É conselheiro, é Deus forte, é príncipe da paz. É evidente que é. Então, meu dileto e amado irmão, não há trindade ou triunidade. Não há um Deus com 3 cabeças, com 3 corpos. Um corpo só. Um espírito não tem corpo. Deus não tinha corpo, assim visível, porque ele é espírito. Deus é espírito e está escrito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Então, eu sou reformista e começo afirmando a unicidade. Você que está me ouvindo aí, eu faço a segunda pergunta. O que você acha? Qual é, no mundo, a religião, ou seja, os ensinamentos mais que se aproximam de Deus, ao qual nós devemos copiar em algumas coisas? É o judaísmo. Porque Deus se revelou primeiro lá no judaísmo. A única nação naquela época a quem Deus se revelou como nação, a única até hoje como nação, bem entendido, foi Israel. Agora, como indivíduo, ele se revela a mim, que sou brasileiro, se revela ao americano, norte-americano, se revela ao russo, a qualquer um outro, ao chinês ou qualquer um outro, como aconteceu. Agora, como nação, só uma recebeu o privilégio de ser chamada nação de Deus, povo de Deus, que era Israel, que não soube, inclusive, manter isso aí. Por que não soube manter? Porque Jesus queria salvar todo mundo e eles então começaram a pecar, mesmo tendo a unicidade de Deus como Deus verdadeiro na vida deles. E a obediência em todo o sistema doutrinário que lhes capacitaria para serem cidadãos do céu, eles pecaram e erraram tantas vezes que eles andaram na contramão da palavra de Deus. Tive até governo lá dentro que instituiu os deuses como Baal, Azera e tantos outros. Então Israel pecou e foi destituído, está escrito, Paulo escreveu, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora é preciso que Jesus, por isso está escrito, né, que Deus amou de tal maneira o mundo que nos deu seu único Filho, Jesus Cristo, para que salvasse o mundo. Então, por Jesus, o mundo inteiro será salvo. Então, não é mais, o judeu não tem mais privilégio, acabou. Não adianta você aí que está copiando os judeus, que está trazendo doutrina de Hebreus aqui para nós. Isso não existe mais, isso acabou. Rompeu-se com o tempo, foi abrogada. Não existe mais. Hoje o que impera é a graça, a última manifestação do Espírito de Deus na terra, que é a graça, a última dispensação na pessoa de Jesus. E naquele dia, com o derramamento do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, lá em Jerusalém, no cenáculo, iniciou-se a última dispensação, que é a 8ª. O que é dispensação? Um grande acontecimento de Deus na terra. Você quer um acontecimento maior do que esse? De que Deus mandar o seu Espírito Santo batizar literalmente as pessoas? Eles lá foram batizados literalmente com o Espírito Santo. Eu fui batizado literalmente com o Espírito Santo, com o mesmo batismo dos apóstolos. Com uma diferença, eu nasci nos dias de hoje e não sou trinitariano porque não sou da igreja caída.
Não sou das doutrinas que fui ser apóstolo a toda a palavra. Eu sou da doutrina da palavra. Tudo que ensina a palavra do Novo Testamento. Então, é ali que nós estamos fundamentados, nos apóstolos e nas profecias dos profetas de antigamente. Hoje não tem mais profeta. Hoje existe profeta do dom espiritual. Você pode, em determinado momento, ser um profeta, mas profeta dos dons. Não profeta vindicado, não profeta como dos Velho Testamento, que eram chamados para profetizar durante todo o tempo que existisse, tivesse vida na face da terra. Hoje não tem mais. A lei e os profetas duraram até quando? Diz a Bíblia, até João. E a lei e os profetas vieram até ali. E assim mesmo já caído, porque 400 anos, desde Malaquias, que Deus não falava mais com o povo judeu, por causa da rebeldia do povo judeu. Eles são zelosos do nome de Jeová, mas isso aí já não vale mais, já não impera mais. O que impera agora é Jesus. Esse sim, ele mesmo disse, todo poder foi me dado no céu e na terra. Então, a partir da vinda, da morte e da ressurreição de Jesus, o que impera no mundo agora, espiritualmente, é Jesus, que é o Deus da nossa salvação. Que Deus te abençoe. Saia dessa doutrina furada da Trindade, dessa que batiza nos nomes sem citar o nome. Cadê o nome? No nome do Pai. Pai não tem nome? Filho não tem nome? Espírito Santo não tem nome. Espírito Santo porque é Espírito Santo mesmo. Por que Espírito Santo? Porque tem o espírito demoníaco do pecado, mas tem o Espírito Santo que é o Espírito de Deus, o próprio Deus. Jesus Cristo era o corpo de Deus. Eu e o Pai somos um. Era Deus encarnado. O Verbo se fez carne, João 1:1, e habitou entre nós. O Verbo era o quê? É o quê? O Verbo é a palavra. Verbo é a palavra. Se fez carne pela sua obra, pelo seu poder, e habitou entre nós. Quem habitou conosco durante aqueles 3 anos e meio como pregador, mais 33 anos no total? Jesus, o Filho de Deus. Que Deus te abençoe. Que você encontre, através do Espírito Santo, esse entendimento. Ore a Deus e pergunte a Ele, Senhor, tu és uma trindade mesmo, como as igrejas caídas dizem? Ou tu és o Deus único, conforme Abraão disse? Qual é a melhor palavra para você? Em quem você deve acreditar? Em Abraão? Ou acreditar nesses pregadores aí que você vê nos dias de hoje, correndo atrás de riqueza, corruptos, pecadores, mercenários? Qual é melhor? Jesus, que fundou a igreja verdadeira através dos apóstolos, e nós temos os ensinamentos desde Abraão, mas Isaías, grandes profetas de Deus. Depois, ao longo do tempo, você vai me interrogando, se você quiser, te mando escritos, apostila escrita a respeito da unicidade, com todas as letras das coisas de Deus. Que Deus te abençoe, Deus guarde você em nome de Jesus.